Voltamos a transmitir diretamente de Zumbilândia, aquele soninho pós-meio-dia para transformar a carta ao governador na nossa notícia, transformar numa notícia suficiente, né? Lembrando que estamos com soninho, que o nosso objetivo com essa carta ao governador em nenhum momento é desqualificar as instituições no sentido geral do assunto. Sabemos que tem pessoas buenas que trabalham lá. Eu estou tomando a minha água do mar antes de estar contaminado por cocaína. Buscamos lá nas piscinas naturais da Barra da Lagoa. Ela está perfeita, não tem nenhum tipo de contaminantes, fizemos testes e continuamos usando a água do mar. Agora, depois das contaminações, não sabemos quanta cocaína entrou da Lagoa da Conceição para o mar, deixaremos para pegar mais nas profundidades. Isto é a água doce da montanha, purificada com nosso kit purificador produzido por nós mesmos. O objetivo da carta ao governador é simplesmente um despertar das autoridades, um despertar geral das autoridades, que gostam de fazer propaganda nos seus Instagram da polícia, que pegaram arminhas, mentir que estavam fazendo rondas na Costa da Lagoa, quando nunca tem ronda nenhuma na Costa da Lagoa. Segundo o Cláudio, né, o Claudinho Costa colocou nas suas notícias falsas. Segundo o próprio delegado, que acompanhou as megeras politiqueiras da quadrilha política da Costa da Lagoa, para dizer que foi encontrado com a família munições, que foi encontrado com a família armas, que foi encontrado com a família também o dito telefone roubado. Será que esse cara sabe o que é munição? Um potinho assim de munição eles consideram munição. É porque um cara desse não sabe o que é munição. Um cara desse também não sabe o que é roubo de celular. Não sabe o que é perseguição política. Não sabe o que é estar sendo alvejado por uma quadrilha há mais de 5 anos. Um cara desse não tem condições de ser delegado de polícia. Senhor Jorginho Melo, Santa Catarina, a carta não é nada intensa, ela só fala dos fatos e compila com as suas instituições, para você ver a fraude científica que é as suas instituições. Para você ver, eu nem falei mal do juiz aqui, ó, eu nem pedi para o juiz que sequestrou meu réu primário para o senhor demitir ele. Eu nem estou pedindo isso. Eu estou sendo bem simples, que nem você, Jorginho. E estou usando da minha moral, da minha ética, que eu vivo aqui na Costa da Lagoa, na ética. Eu não finjo uma ética que não existe. Que nem as polícias muitas vezes fingem nos seus Instagram. Existe, senhor Jorginho, um sequestro rolando, forjado por professoras aposentadas, por um grupo de politiqueiras, por usar atos de terrorismo para convencer, coagir pessoas e testemunhas, para fazer uma bagunça, que tem que ser especialista em psicopatas para destrinchar. E não que eu me considere uma especialista, porque eu não me considero especialista em psicopatas ao ponto de conseguir destrinchar sozinha, mas ao menos para ajudar alguém das instituições a iniciar algo com relação ao assunto. Vamos começar a leitura. Se algum canal eu perder ao longo da transmissão, eu começo de onde parei. Então, diretamente ao governador Jorginho Melo. Segundo tantos vídeos que Magda Keiber, né? Magda Franciele Keiber fez citando o mandatário. Eu cito o senhor em vários vídeos meus para despertar a atenção de quem nos restou para recorrer.
desta capital, Florianópolis. Vamos estabelecer dos pedidos, são pedidos na carta, senhor Jorginho, ao governador para a revisão das suas casas de justiça. Pedimos a revisão das suas casas de justiça. Ao governador para a revisão das suas casas de justiça. E seus profissionais da força, também pedimos revisão da polícia, incluindo a força tática, incluindo o fechamento de conselho tutelar ou putelar, como eu tenho dito, e incluindo a exoneração do promotor da infância. Eu fui mais intensiva com o conselho putelar e com o promotor da infância porque eles acataram todo o delírio. Aqui eu cito o nome também, Jorginho. Ó. O senhor, incluindo a exoneração do promotor da infância e juventude, senhor Aurélio Giacomelli da Silva, que prevaricou contra a família. Se aquela mulher, Elisete, que pede o sequestro das crianças junto com o Nando através de dossiê, que é o macho tóxico dela, já havia usado o Fórum da Maconha, um juiz prevaricado, e o Aurélio se fez de cego, de mudo e de burro, é porque ele também prevaricou. Aurélio também, senhor Jorginho, eu não escrevi na carta, mas vale-se, eu vou alterar aqui depois, que Aurélio já havia me ouvido, junto com Mônica. Então, por que ele seguiu com esse sequestro, se as intenções dele não seriam o sequestro? Se seria preocupado com as crianças, ele não teria seguido isso. Pedimos também que as polícias civil e militar apresentem imediatamente o que apuraram mediante ao Bernardo Bernardes, que é o meliante alvejado no dia fatídico, e junto com o inquérito de identificação dos meliantes, que o Renato gritou aqui para mim, acrescenta lá, inquérito aberto 6 meses, 7 dias e 4 horas posterior aos fatídicos dias. Sendo que todas as suas autoridades tinham conhecimento, senhor Jorginho, de tudo que estava sendo informado pela família. Pedimos também os relatórios individuais de cada um dos policiais que esteve no local, na série de eventos, veja bem, senhor Jorginho, sublinhado, eventos de terrorismo, sublinhado, do grupo político da professora aposentada na Costa da Lagoa. Nenhum desses elementos teria seguido um fatídico plano desses de sequestrar crianças sem a ajuda dela. Como ponto de partida para as exigências da família, prezem-se os fatos de terrorismo presente no posterior do fatídico dia. Não bastando eles colocar aquela gangue armada com pistola 380 e até um menor na nossa casa, eles seguiram querendo ser donos da justiça, donos do fórum, donos de audiência conciliatória, donos de tudo, coagindo funcionários, coagindo testemunhas, invadindo o judiciário, invadindo promotoria, com esse tanto de boletins inverossímeis, com esse tanto de boletim da quadrilha, que eu também não sei se eu coloquei aqui, quadrilha encapuzados, e não coloquei a quadrilha do boletim de ocorrência, que é o pior de tudo. Tudo isso pode ser checado junto às autoridades, senhor Jorginho, junto aos seus próprios funcionários e confirmado as minhas palavras. Então, do fatídico dia, a quadrilha de encapuzados, ataques, já tinha a quadrilha de boletim de ocorrência, porque já tinham boletins de ocorrência de Vitória, de Elisete, de Rosângela, já tinha mais de 3 boletins de ocorrência de Ana Forte, já tinha 4 pessoas da quadrilha atacando nós, antes do fatídico dia. E já estava correndo na vara de infância um processo de sequestro de guarda, por um suposto abandono intelectual ou, como dizem essas vagabundas,
trabalho infantil, que as nossas oficinas de ensino viraram trabalho infantil na cabeça dessas esquerdopatas, comunistas, professoras aposentadas. Vou começar de novo esse parágrafo porque eu estou cansada e eu me perdi um pouquinho. Como ponto de partida para as exigências da família, senhor Jorginho, presencie os fatos de terrorismo presente no dia posterior ao fatídico dia da quadrilha Encapuzados, onde a quadrilha do boletim de ocorrência, ataques da professora aposentada Nailde Maria Marques e seu marido Carlos Peno Crespo, somados a doutora Maconha, acompanhados de foice e de facão, vem na nossa casa, na casa de família arquitetos, pedindo chumbinho. Por que pedindo chumbinho? Porque a carabina tinha sido carregada pela polícia. Depois de... Isso foi o que fez com que o Renato comprasse outra e colocasse na internet. Porque ela é tão descarada, essa canalha louca, craquenta, que ela fez isso. Depois de anunciar que haviam cortado, senhor Josinha, picado os canos da linha de água autônoma da família com o senhor Daniel Santana e a senhora Márcia, que era para nós e para eles. Nós pagamos, compramos materiais, construímos a linha autônoma, porque a casa dele era muito alta, daí vinha para nós e subia para a casa dele. Essa água. O fato dele ter envolvimento com a Nailde e ter bloqueado uma semana antes o Renato na internet é irrelevante. O que importa é que a nossa caixa d'água foi parar embaixo do poste de luz e os nossos canos picados. E que, insatisfeita, essa senhora, que não houve reação da Magda e do filho mais velho quanto a quadrilha, a não ser retirar as imagens da câmera e mandar para a polícia. A terrorista Nailde volta ao cenário dos crimes, picando os canos, vem dentro da casa da Magda, ela arranca, como eu expliquei para o delegado Fabiano, ela entra na terra com as unhas e arranca. Aí ela vem na porta de casa, tenta me desfigurar, arranca os meus cabelos na frente dos filhos, defende o craquento do Xará e depois ela, a popular Xará, ela diz que ela não ia defender o amante dela, não, que o coitadinho do amante dela, do Xará, meu Deus, que nós éramos muito maldosos. Aí ela me agride e entra na minha casa, continua tentando arrebentar o meu rosto e arrancando meus cabelos. No decorrer das ações do terrorífico plano, aí ela já tinha levado umas madeiradas, só um pouquinho de exorcismo, Jorginho, né? Porque quando entra para dentro da tua casa... Aliás, eu devia ter dado um jeito nela antes. Esse foi o meu problema. O comunista é assim. Tu deixa ele se criar, ele vai fazendo, Elas não entendem chinelada, elas não entendem madeirada. O que eu preciso fazer para elas entenderem? Quando as autoridades não fazem nada, esse bando de bunda mole, de polícia bunda mole, que vem lá do outro lado registrar o boletim de ocorrência e não é capaz de vir lá na casa dela, arranca os facão dela e leva embora. Aí eu quero ver se ela vai ficar atacando as pessoas e ainda usando meus vídeos para dizer que eu que ataco as pessoas. Eu me defendo das comunistas. Eu me defendo muito bem. Tão bem, senhor Jorginho, que fui espancada pelo Célio e pelas filhas dele no dias antes da gangue. De tanto que eu me defendo. Se o Renato não espanta eles com a marreta de cima de mim, talvez eu estaria morta. Mas é eles que têm razão, porque a lei é deles, o judiciário é deles, tudo é deles. Tá assim. Tá assim. O que eu posso fazer? Aí eles fingem que são vítimas, porque a Nailde, depois disso, ela foi lá, conseguiu abrir uma investigação. Nós não conseguimos abrir uma investigação para investigar o menor que veio armado na porta de casa, 7 elementos armados. Nós não conseguimos. Ela conseguiu abrir uma investigação para investigar de novo o pai de família,
Como se Rosângela Máximo já não tinha pedido investigação do pai de família e da mãe. Vem a senhora Nailde e consegue uma investigação para investigar o Renato, que agrediu ela. Ela não invadiu minha casa por 2 vezes, não atacou a família. A irmã dela não estava igual uma puta desgraçada lá inventando história na praia, enchendo o saco, enquanto o Renato estava arrumando o botinho, que ele estava armado, que ele estava atacando ela. Senhores e senhoras, eu sinto muito ter que escrever uma coisa dessa para um governador do estado, porque todas as instituições estão falidas, fodidas. Vítimas das ações do grupo terrorista da irmã, dessa Elisete aí, que ela tem orquestrado. Existe o objetivo de usar as instituições do Estado catarinense para o sequestro legalizado dos filhos dos pais. Depois de ações coordenadas de domínio e possuição da escola e das professoras. Elas dominam a escola, pegaram a assinatura de professoras, de praticamente todas as professoras, das meninas do postinho, como podemos demonstrar no documento do processo do promotor canalha, que aceitou o delírio comunista dessa Elisete, enquanto que a outra testa de ferro do comunismo vinha atacar eu e o Serginho, que eu estava aqui em casa me protegendo, porque elas estão querendo me espancar até a morte na rua, como os vídeos que eu tenho demonstrado, trazido às redes novamente no dia de ontem, domingo, que eram os vídeos que elas queriam consumir desse celular aqui, ó. O único celular que elas queriam era o meu. Por isso que eles vieram com a gangue pedir radinho, para eliminar esse telefone e essas provas, como se eu não tivesse essas provas em outros canais, né? Vamos para o próximo parágrafo. Eu vou dar uma aceleradinha porque eu estou bastante cansada hoje. Mediante os direitos humanos básicos terem sido cerceados do paciente crônico por todas as autoridades, o Renato mandou escrever isso, do Estado, nos restou escrever essa carta para o senhor governador para que possa interferir. Mediante ser inaceitável 7 meses dessa insustentável perseguição jurídica, institucional, que é igual a politicagem nas instituições do Jorginho, que é igual a nepotismo, Jorginho. Estuda nepotismo e vai para cima deles, querido. Vai que tu consegue. Vai que tu consegue, porque tu vai ter que tirar a ratazana de 40 anos dentro dessas instituições, ou nada vai melhorar. Isso é o nepotismo, senhor Jorginho Melo. E eu estou aqui para te ajudar. Também contamos, eu não estou aqui para ser ajudada, Jorginho. O que eles fazem comigo, eles fazem com muita gente. Eu estou aqui para te ajudar. Também contamos com as pastas de 2020 que eu tenho apresentado, onde os mesmos procedimentos inválidos para com a família foram o resultado do trabalho dessas instituições, que só podem estar forradas de ratos e nepotismo, e por decorrência da política de mau uso desses canais de moderação do Estado, corruptos por natureza. A natureza do Estado omisso, delinquente, corrupto e totalitário é uma natureza, e tem que ser mudada esta natureza, para a natureza de um Estado catarinense saudável. Anota essa, Jorginho, na sua testa. Estado catarinense saudável. E Projeto Delinquência Zero visa te ajudar com isso. Eu sou a voz do povo, eu sou a voz de Deus para te ajudar. Você que é o cara da caneta, o mandatário. Eu vou enfeitar uma caneta para você, igual eu enfeitei para a juíza. Cansados de horas de colaboração da família com a autonomia da delegacia, fala com o escrivão Heleno e pede a ele se nós não colaboramos, eu mais Renato, com a autonomia daquela delegacia. Cansado de horas de internet nos canais da Mãe de Família, cansados de horas de cartas ao Tribunal de Justiça e de denúncias nos direitos humanos e nas corregedorias da Polícia Civil e Militar, sensatos, passivos, prudentes e justos, Magda e Renato pede a prisão imediata do casal que forjou junto ao Conselho Tutelar
invadindo nossos canais de internet, inclusive o canal do Renato e do Matheus, denúncias inverossímeis de trabalho infantil e de abandono intelectual que foram acatadas pelo canalha do promotor, que eu peço a exoneração imediata de um canalha que nem sequer foi capaz de mandar o Conselho Tutelar checar, acatou, mesmo mediante ter me ouvido pessoalmente, o que se refere, senhor Jorginho, que ele não poderia ter acatado isso, mas ele acatou, então ele tem que ser exonerado. Ele que vai plantar uns repolhos nas dunas da Conceição e vender na feirinha da Pracinha da Lagoa, se ele não quer ser um promotor de verdade. Reservem-se as chances que eu não tolero nada mais desse promotor. Ele foi debochado e maldito no dia que a mulher, cheirando a alho, sobre uma medida coercitiva contra ela, teve que ser arrastada para o tribunal, ouvida pessoalmente em caráter de proteção e devolvida para a sociedade porque não acharam nada contra a família. Mas ele quis continuar essa merda, porque na cabeça dele eu não vou ter culhões para ir para um tribunal internacional e traduzir toda essa merda aqui de Santa Catarina. E eu te afirmo, Jorginho, que eu espero que você não faça nada, para você ver onde nós podemos chegar, onde uma mulher cheirando a alho pode chegar. Meu avô erguia o dedinho assim, e quando ele erguia o dedinho assim, a coisa ficava feia. Querendo usar palavras bonitas, como abandono intelectual e trabalho infantil, o que Elisete queria era apenas esconder a perseguição política, a invasão da família Arquitetos e os crimes dela. Invadir as páginas de meu salão, canais do YouTube e até a casa da família, na pessoa da irmã da senhora Elisete. Sempre causando danos, eu botei dados, é danos, é com N. Danos, e fingindo estar preocupado com as crianças, preocupados com sequestrar, é a minha pergunta, senhores, eles estariam preocupados em sequestrar? Qual o benefício? Quanto eles ganhariam, senhor Jorginho, para sequestrar os meninos lindos da Meg? Utilizando os distúrbios da lei? Será que o senhor Bunda Mole prevaricou? O senhor canalha promotor? Sim, ele prevaricou. Senhoras e senhores autoridades, a bandeira do Estado está rasgada e pendurada no centro de Florianópolis, como podemos acompanhar no fatídico dia que fomos conduzidos à juíza e a este promotor Bunda Mole. O que esperar do governador? No mínimo, que a linha de água seja ligada imediatamente. Mandar a canalha ligar a linha de água autônoma da família. Nós não somos vagabundo como eles, que usurparam o trabalho do Renato de colocar água para todas as vagabundas durante a seca. Nós fomos lá, pagamos, fizemos a nossa linha de água autônoma. E isso é uma programação de um grupo stalking, invejoso, fofoqueiro, imprudente, bandidos, que querem armas só para eles, que sequestraram o meu réu primário para eu não poder ter acesso a armas legalizadas, para que eles continuem com o benefício de tudo para eles. Invadiram o parque municipal, estão dizendo que o terreno é deles e nós já sabemos que não é. Se não tem instituições para regular a sociedade decadente, muito menos para ataques coordenados contra a família organizada. Porque nossa família é organizada. Nossa família colocou linha de água autônoma, cuidou a linha de água que era da nossa casa para ajudar as vadias, inclusive a doutora Maconha, inclusive a senhora Rosângela Máximos. Nossa família começou esse caminho que depois veio o governador e o topa tudo por dinheiro, o município,
e fizeram este caminho lindo até a frente da minha casa. Foi uma iniciativa nossa também. Senhoras e senhores, gratos, Meg e Renato. Nós só somos gratos, gratos, gratos. Gratos até por toda essa delinquência institucional. Por isso lançamos o projeto Delinquência Zero e continuamos pedindo, senhor Jorginho Melo, que mediante o projeto Delinquência Zero nos escute em caráter de Assembleia Legislativa, nos escute em caráter de urgência no Tribunal de Justiça. Entendam que os conselhos tutelares devem ser fechados, todos eles no Estado, e que sejam amputados conselhos de pais conscientes, para conscientizar pais que não estão em acordo com a lei junto às polícias militares, junto a grupos das próprias polícias militares que averigam o local, acompanhados de pais conscientes, para adequar a esses pais que ficam em cima de uma pedra fumando maconha, acham que os pais têm que mandar os filhos para a escola o dia inteiro, que isso é solução. Isso não são soluções contundentes. Ao menos, senhor Jorginho, não em todos os casos. Como que eu vou mandar os meus 2 filhos lindos lá no meio dos vilões que querem sequestrar os meus filhos? Que querem tirar ele dos pais, mandar para um abrigo e posteriormente para sequestro, para ONG, para os caralho? A má intenção existe, a maldade existe. Existem as pessoas que respeitam a quimioterapia, mas não respeitam as doses de 500 miligramas de vitamina C. Existe de tudo nesse mundo. Nós não podemos tolerar. Eu estou com um cansaço sobrenatural, que nem 1000 miligramas de vitamina C tem tirado de cima da minha cacunda. Por quê? Porque eu sou brasileira e não desisto nunca. Eu não desisto, estou aqui. Eu podia simplesmente ter mandado a cartinha para o oficial de justiça hoje, que eu escrevi para ela e ter ido dormir um sono. Eu estou aqui trabalhando de graça para o meu estado. Para ajustes, esse vídeo tem que chegar na equipe do Jorginho. Eu não estou dizendo que aquele investigador, o Bichley, o Heleno, que ninguém está trabalhando. O próprio Heleno falou, Jorginho, Meg, acho que nós vamos ter que tomar uma providência. Quando eu li o certidão daqueles oficiais de justiça que disseram que eu, com a lança na mão, falei que não queria mais me submeter ao judiciário maldito, eles escreveram, é verdade, eu compartilhei a certidão. Não escreveram como deveriam ter escrito, mas o que eles puderam entender. Eu entendo as limitações da justiça. Agora, nós estamos falando do paciente curado, Jorginho. Nós estamos falando de uma máfia desgraçada nas instituições. Nós estamos falando do Renato, que em hipótese nenhuma pode ser tirada a água dele. Que a Nailde, essa vagabunda, de uma vagabunda, ela tem conhecimento da doença do Renato. E que ela age em detrimento da lei e da ordem por pura conveniência política. Ela faz isso de propósito e que isso é grave. Que é isso que tem que ser avaliado antes de dado a ela a possibilidade de ela receber investigação em seu favor. Aquele laudo que ela fez, ela nem deveria poder fazer o laudo. Ela deveria ser, na hora, amputada a... Não, você não vai poder fazer o laudo. Ou faça o laudo. Mas não que o Renato agrediu ela. Ela já estava dentro da nossa casa, indo para cima dele. É claro que ele vai colocar a mão, que não pode ir para cima dele. Ela queria agarrar ele diante de mim. Essa mulher é totalmente louca. E se ela não prova que ela é louca, então ela deve ser presa, porque ela é bandida. E mesmo que ela tivesse sob efeito da cocaína, invadir a casa dos outros cocainados, tu vai responder por isso. Isso é Santa Catarina. Ao menos é isso, Jorginho, que você prega nas tuas redes sociais. E depois você não dá autonomia para a tua polícia vir aqui e prender ela. Porque foi o marido da deputada que defende as mulheres que veio aqui e prendeu eu e não prendeu ela. Vocês estão fazendo um conluio do PL porque eu não defendo o Bolsonaro?
Eu não defendo o Bolsonaro e nunca vou defender nem ele nem os filhos dele na minha vida. Só que eu fui honesto o suficiente para as coisas boas que eles fizeram sempre falar. Quando eu fui diante da juíza, eu não fui lá e disse que eu alfabetizei sozinho meu filho. Eu falei, o joguinho que eles colocaram à disposição na pandemia, eu usei. Eu tive caráter nacional de ser honesta com os fatos, independente das pessoas. Quando a promotoria encerrou o caso da vagabunda Máximos, eu li aqui, no dia de ontem, eu já li 2 vezes. Quando encerrou o caso do vagabundo mentiroso que agrediu o Renato, eu também li. Só que está brotando coisas na justiça. Brotou mais um processo, senhor Jorginho, onde que o Jonas é vítima. Nós nem fizemos ideia do que aconteceu naquele dia que apareceu um boletim de ocorrência agora. A quadrilha de boletim de ocorrência fez tanta coisa contra a família, nada se sustenta do que eles apresentam, mas eles estão fazendo. E quem pode parar essa máquina comunista deles? A máquina do PL? Se vocês são tão comunistas quanto eles? Não! São bons profissionais que tem que estar no meio desse nepotismo e tem que enfrentar. Ah, você é investigador? Enfrente essa gente com o seu distintivo. Se eu sou investigador, eu vou enfrentar inclusive o governador. Se ele vier interceder pela Meg, a Meg estiver errada, eu vou dizer não. A Meg está errada nisso. E eu vou enfrentar. Vocês acham que o Renato cozinhou feijão hoje aqui em casa? Porque ele está achando o meu trabalho menos importante ou ele está achando o meu trabalho super importante? O que vocês acham? Eu acho que ele está desesperado. É a palavra. Colocaram uma arma na nossa lancha, essa quadrilha, forçaram ele a se defender, porque vieram encapuzados. Foram apoiados pela polícia. Hã? Rapidinho, só pausa um pouquinho. Não, eu vou ter que encerrar. Foram defendidos pela polícia. Foram defendidos pela polícia. Foram defendidos pela polícia. E a família, ô Jorginho, fica como? Essa história do discurso do apoio à família é nepotismo? É só para fazer propaganda política? Eu estou sendo sincera, fazendo perguntas, querido. É meu direito. Eu estou aqui para te apoiar. Mas ouse vocês a continuar essa parafernália contra a família e prejudicando o meu paciente zero, que eu prometo trabalhar muito mais para me aliar aos Lula livre eu também. Eu me alio a eles. Eu não preciso me aliar a eles. Eles já sequestraram o meu réu primário. Esses juízes malditos que estão pela Agenda 2030. E nós não temos dúvidas que o Estado quer amplitude dessa agenda. E não vamos a permitir. Beijinho, beijinho, pau, pau.